para que possamos compreender de uma maneira correta a estrutura da administração pública e a organização administrativa, é necessário que nós entendamos, afinal de contas, o que são órgãos públicos. Pois órgãos públicos são unidades de atuação administrativa não dotadas de personalidade jurídica própria, frutos de desconcentração administrativa e que integram a estrutura de um organismo maior, de uma entidade pública, esta sim, dotada de personalidade jurídica própria. Existem algumas características que definem os órgãos públicos. Os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria, eles não podem firmar seus próprios contratos, eles não podem ser parte em contratos, eles não possuem patrimônio próprio e apenas alguns possuem um certo grau de autonomia funcional, administrativa e financeira. Os órgãos públicos, inclusive, são objeto de uma teoria que vai influenciar, inclusive, a responsabilidade civil do Estado, a teoria do órgão. Mas, se vocês quiserem saber mais sobre os órgãos públicos, assistam esse vídeo. Lá eu esmiuço, afinal de contas, o que são os órgãos públicos, quais são as suas características, fazendo referência também à própria teoria do órgão. Se vocês quiserem saber mais sobre direito administrativo em geral, primeiramente deem um like aqui nesse vídeo e também se inscrevam no meu canal. Cliquem ali no sininho para receber notificação sempre que sair conteúdo novo. E se quiser de fato saber mais direito administrativo, vem comigo que eu te explico. No vídeo anterior, portanto, nós falamos sobre os fenômenos da administração pública, melhor dizendo, os fenômenos da atividade administrativa. Nós vimos, portanto, que os serviços públicos, ou todas as atividades administrativas em geral, elas podem ser prestadas de maneira centralizada, de maneira desconcentrada ou de maneira descentralizada. Nós temos, portanto, os fenômenos como sendo a centralização, a desconcentração e a descentralização. Tá certo. A centralização administrativa, como já mencionamos, é um fenômeno relativamente raro, uma vez que a complexidade da tarefa administrativa cada vez mais impede que o serviço todo fique concentrado num único órgão ou numa única pessoa. A desconcentração administrativa nada mais é do que a distribuição interna de atribuições e responsabilidades perante órgãos, não dotados de personalidade jurídica própria e, portanto, componentes de um organismo maior. A descentralização administrativa, como também já vimos, é a distribuição externa de atribuições e responsabilidades para outras pessoas jurídicas, para outras entidades, dotadas de personalidade jurídica própria. Mas o que me interessa falar agora é especificamente sobre a desconcentração administrativa, porque a desconcentração administrativa fará nascer os órgãos, e os órgãos são uma figura de grande importância para o estudo e a compreensão do direito administrativo como um todo. Dito isto, vamos às definições de órgãos públicos. Então, senhores, órgãos públicos nada mais são do que centros de competência, instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Vejam bem, o que são órgãos públicos são centros de competência, destinados ao exercício de tarefas específicas, destinado à prestação de atribuições específicas, instituídos para o desempenho de funções estatais. O Estado todo será composto por órgãos públicos, repito, para o desempenho de funções específicas, de funções próprias, através de seus agentes. Os agentes públicos, os servidores públicos, eles ficarão lotados nos órgãos, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Senhores, vamos pegar um exemplo bastante elucidativo. O Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul é dividido em inúmeros órgãos.
Nós temos Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria da Fazenda ou Secretaria de Finanças, seja lá o que for, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Segurança Pública e assim sucessivamente. Todas essas secretarias são órgãos. Pois bem, esses órgãos, por sua vez, também vão se dividir em órgãos. A Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, vai ser dividida depois em Brigada Militar, em Polícia Civil, em IGP, Instituto Geral de Perícias, em SUSEP, Superintendência de Serviços Penitenciários. O que são estes que eu acabei de citar? São órgãos que compõem a Secretaria de Segurança Pública, que por sua vez compõe o Estado do Rio Grande do Sul. E vou adiante. A Polícia Civil, por exemplo, ela vai ser dividida em delegacias regionais. Delegacia Regional em Santa Maria, Delegacia Regional em Pelotas, Delegacia Regional em Passo Fundo e assim por diante. Essas delegacias regionais, elas serão divididas posteriormente em delegacias especializadas. Delegacia especializada numa coisa, especializada noutra e assim sucessivamente. O que nós temos aí? Nós temos, portanto, a desconcentração administrativa. E essa desconcentração administrativa leva à criação de órgãos públicos. Esses órgãos públicos é que desempenham as atividades administrativas como um todo. Mas um ato praticado por um policial que está lá na delegacia de polícia, ele não é considerado como tendo sido praticado pelo policial. Muito menos ele não é considerado como tendo sido praticado pela delegacia de polícia. Ele é praticado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque aquela delegacia de polícia, ela pertence ao Estado do Rio Grande do Sul. Ela é apenas um dos órgãos que compõem a estrutura do Estado do Rio Grande do Sul. Vou ler de novo. São centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através dos seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Portanto, se um diretor de uma escola pública comete uma ilegalidade, essa ilegalidade não vai ser atribuída àquela escola pública. De mesma forma, aquela ilegalidade não vai ser atribuída à Secretaria de Educação. Ela vai ser atribuída ao Estado do Rio Grande do Sul. É o Estado do Rio Grande do Sul que terá de responder por um ilícito praticado por um agente público lotado num órgão público. Vou adiante. Para Celso Antônio Bandeira de Melo, os órgãos não passam de simples partições internas da pessoa cuja intimidade estrutural integram. Isto é, não tem personalidade jurídica própria. Os órgãos públicos, portanto, não possuem personalidade jurídica própria e justamente por isso não respondem eles diretamente pelos atos que praticarem. Quem vai responder vai ser a pessoa jurídica da qual eles são parte integrante. Nada mais significam, continua Celso Antônio Bandeira de Melo, que círculos de atribuições, feixes individuais de poderes funcionais repartidos no interior da personalidade estatal e expressados através dos agentes nele providos. Senhores, os órgãos públicos terão servidores públicos lotados nele. Esses servidores públicos é quem vão agir. Esses servidores públicos é quem vão desempenhar as atividades administrativas que, repito, serão imputadas à pessoa jurídica que pertencem a esses órgãos públicos. Vamos adiante, portanto, agora apenas aqui algumas ilustrações. Repetindo uma ilustração que nós já vimos, aqui nós temos um desenho de órgãos públicos. Aqui, supondo, é uma estrutura administrativa do Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul, capitaneado pelo governador, pelo gabinete do governador. Ao lado, nós temos as secretarias. Secretarias que são órgãos públicos. Dentro das secretarias, nós teremos outros órgãos. Esses órgãos também são fruto de desconcentração administrativa. Vamos analisar mais um desenho, olha só.
Esse desenho aqui nos demonstra que a desconcentração administrativa, ou seja, a criação de órgãos públicos, leva a uma relação de subordinação dos superiores em relação aos inferiores. No topo da nossa pirâmide hierárquica, nós temos o presidente, ou o governador, ou o prefeito municipal. Depois nós temos ou o ministro, ou o secretário de Estado, ou o secretário de município. Depois nós temos o superintendente. Estou aqui mencionando hipoteticamente, estou falando aqui exemplificativamente. Superintendente regional, chefe da repartição local, até chegar ao servidor de menor padrão hierárquico. Tá certo? Pois bem, senhores, a partir daí, nós podemos chegar a algumas características dos órgãos públicos. Quais são essas características? Em primeiro lugar, os órgãos públicos integram a estrutura de uma entidade. Significa, portanto, que os órgãos públicos eles não têm vida própria. Eles não existem fora da pessoa jurídica a que pertencem. Portanto, serão sempre parte integrante de um organismo maior. Os órgãos públicos eles não possuem personalidade jurídica própria. Os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria, eles não têm um CNPJ próprio. Portanto, os órgãos públicos, eles não podem firmar seus próprios contratos, eles não podem ser parte nos próprios processos, eles não possuem um patrimônio próprio. Essa é a regra geral aplicada aos órgãos públicos. Repito, eles não têm patrimônio próprio, eles não podem assinar contratos e eles não podem ser parte em processos. Porém, nós temos duas exceções que serão trabalhadas agora. Tá bem, senhores, eu acabei de falar para vocês que os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria. E quanto a isso não há contestação nenhuma, de fato eles não têm. Eu falei também que justamente por eles não terem personalidade jurídica própria, eles não têm capacidade para possuir o seu próprio patrimônio, para firmar seus próprios contratos e muito menos para integrar como parte em processos judiciais. Não têm essas capacidades. Mas nós temos duas exceções, as quais a gente vai analisar agora. A primeira está no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal, e a segunda está na súmula 525 do STJ. Vamos analisar. O artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal fala sobre o que nós chamamos de contrato de gestão. Diz o seguinte: a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre. E aí a lei viria a dispor sobre o que deve constar nesse contrato de gestão. Senhores, a primeira observação que eu vou lhes fazer, olha só, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração pública. O que está dizendo aqui, senhores? Aqui está dizendo que órgãos podem, sim, assinar contratos de gestão. Professor, o que são contratos de gestão? Olha só, qual é a ideia do contrato de gestão? O poder público, em regra, ele poderia chegar para os seus próprios órgãos e dizer o seguinte: órgãos, vocês querem mais autonomia financeira? Ou seja, mais dinheiro? Vocês querem mais recursos? Vocês querem mais liberdade para atuar? Beleza, eu quero em troca resultados. É isso que está dizendo aqui o parágrafo 8º. Olha só, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho. Está aqui, olha só, está aqui. Então, o artigo 37, parágrafo 8º, diz que órgãos públicos, em tese, podem assinar um tipo de contrato, que é o contrato de gestão. Esta, portanto, é a primeira exceção que nós temos, digamos assim, a falta de personalidade jurídica dos órgãos públicos.
A segunda exceção que nós temos diz respeito à possibilidade de órgãos públicos, mesmo não dotados de personalidade jurídica própria, serem parte em processos judiciais bem específicos. Olhem o que diz a súmula 525 do STJ. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Senhores, esse entendimento aqui, na verdade, ele não se restringe à Câmara de Vereadores. Ele também abrange a Assembleia Legislativa dos Estados, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e todos aqueles órgãos dotados de autonomia pela própria Constituição Federal. O que está sendo dito aqui? Está sendo dito que estes órgãos, dotados de autonomia, para defender suas prerrogativas, para defender a sua função institucional, poderão se valer de processos judiciais justamente para defender esses direitos e essas prerrogativas institucionais. Então, por exemplo, se a Câmara de Vereadores estiver sendo importunada pela própria Prefeitura Municipal, Poder Executivo, e estiver sendo cerceada nas suas funções institucionais pelo Poder Executivo, poderá se valer de uma ação judicial justamente para evitar essa supressão de prerrogativas por parte de outro ente. Então vejam, nós temos, portanto, a possibilidade de Câmara de Vereadores, que é um órgão público, valer-se de um processo judicial na condição de parte. Alguns órgãos públicos possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Significa que alguns órgãos públicos não sofrem aquela subordinação, aquele vínculo hierárquico para com órgãos superiores. Eu estou falando daqueles órgãos previstos na Constituição Federal. Por exemplo, Tribunal de Contas. Por exemplo, Ministério Público. Por exemplo, STJ, STF, os tribunais como um todo. Todos esses órgãos, eles possuem autonomia gerencial, eles podem gerir os seus próprios recursos. Orçamentária, eles elaboram o seu orçamento. E financeira, eles controlam as suas próprias finanças. Alguns órgãos, portanto, gozam da tal da autonomia gerencial financeira. Autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Notadamente, aqueles previstos pela Constituição Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas, os tribunais, a Assembleia Legislativa dos Estados, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional e assim por diante. Os órgãos públicos, obviamente, por não possuírem natureza jurídica própria, eles não possuem patrimônio próprio. As viaturas da Brigada Militar não são da Brigada Militar, são do Estado do Rio Grande do Sul. As cadeiras e mesas que guarnecem uma escola pública não pertencem àquela escola pública, pertencem ao Estado do Rio Grande do Sul. Os imóveis da Secretaria de Saúde, onde estão alocados os postos de saúde, não pertencem à Secretaria de Saúde, pertencem ao município, enquanto ente. Por quê? Porque o patrimônio não pertence ao órgão, pertence à pessoa jurídica de que faz parte esse órgão. E por fim, os órgãos públicos são resultado da desconcentração administrativa. Senhores, essas são as características, portanto, dos órgãos públicos. Aliás, vamos falar um pouquinho agora sobre a teoria do órgão. A teoria do órgão, que é justamente aquela que referencia, melhor dizendo, que fundamenta a responsabilidade civil do Estado por atos praticados pelos agentes públicos. E para explicar o que é, afinal de contas, a teoria do órgão, nós viemos até o site do STF, no item, no instrumento que eles dispõem, chamado vocabulário jurídico, para dizer que teoria do órgão é a teoria segundo a qual toda a atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa. Ou seja, se um agente público comete uma irregularidade junto a terceiros, esses terceiros não vão reclamar do agente público. Esses terceiros vão reclamar do poder público. Esses terceiros vão reclamar da pessoa jurídica que pertence esse agente público. Ou seja, a pessoa jurídica para a qual trabalha, e não a sua pessoa.
Na jurisprudência brasileira, essa teoria se manifesta nas decisões que não aceitam o ajuizamento de ação de indenização pelo particular diretamente contra o agente público causador do dano. Ou seja, se um agente público, no exercício de suas atribuições como agente público, causa um prejuízo ao particular, esse particular deverá pleitear uma indenização não contra o agente público, mas contra o próprio ente ao qual ele pertence, do qual ele faz parte. Isso é o que diz a teoria do órgão, é isso que nós temos a dizer, portanto, com relação aos órgãos públicos. Como eu costumo dizer, estudar é classificar. Para melhor entender um objeto de estudo, é interessante que a gente classifique esse objeto de estudo, ou seja, que a gente divida em categorias e, a partir daí, a gente entenda melhor o que ele propriamente significa. Dito isto, vamos classificar agora justamente os órgãos públicos. E ao classificar os órgãos públicos quanto à sua posição estatal, nós podemos classificar esses órgãos públicos como independentes, autônomos, superiores e subalternos. Os órgãos independentes são aqueles que compõem o âmbito político da República Federativa do Brasil. São órgãos que não têm uma natureza administrativa e que, portanto, não se submetem a qualquer tipo de hierarquia ou subordinação. São aqueles originários da própria Constituição da República Federativa do Brasil. São, por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o STF, o STJ, a Presidência da República, o Congresso Nacional. Estes órgãos, portanto, dotados de poder político, são estes aqueles tidos como independentes. Exemplos: Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal, STF e também os tribunais como um todo, sejam tribunais federais, sejam tribunais de justiça. Por outro lado, nós temos também os órgãos autônomos. São aqueles que estão logo abaixo dos órgãos independentes. São aqueles, portanto, que já ingressam no âmbito administrativo do Estado. Eles já não estão mais no âmbito político, eles estão no âmbito administrativo. E, portanto, eles estão diretamente subordinados aos órgãos independentes. Eu estou falando dos ministérios, Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, as secretarias de Estado, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação dos Estados, a Advocacia Geral da União e assim sucessivamente. Ou seja, estou falando de todos aqueles órgãos diretamente subordinados ao Presidente da República, ao governador dos estados e assim por diante. Os órgãos superiores são aqueles que possuem algum poder de direção, possuem algum poder de comando, algum poder de decisão, mas limitado à sua própria esfera de atuação. E são aqueles, portanto, que estão níveis abaixo dos órgãos independentes. Eles possuem, portanto, uma competência específica, mas estão sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia mais alta. Eles não gozam de autonomia administrativa nem financeira. Por exemplo, nós temos a Delegacia da Polícia Federal, o Departamento da Polícia Federal, que é vinculado ao Ministério da Justiça, que por sua vez é vinculado à Presidência da República. Também nós temos a Receita Federal, que é vinculado ao Ministério da Economia, que é vinculado à Presidência da República e assim sucessivamente. Por fim, nós temos os órgãos subalternos. São aqueles menores, portanto, de menor hierarquia, que não têm uma capacidade de decisão significativa. São, por exemplo, os departamentos de recursos humanos, são as próprias escolas públicas, são as delegacias de polícia e assim sucessivamente. Por outro lado, os órgãos públicos podem ser classificados quanto à sua estrutura, e eles podem ser classificados como simples ou como compostos. Órgãos públicos simples são aqueles constituídos só por um único centro de competência, ou seja, aquele que não é dividido em outros órgãos internos.
São aqueles órgãos, portanto, que não possuem órgãos internos na sua composição. Por exemplo, a Procuradoria Jurídica de uma universidade pública. Essa Procuradoria Jurídica será um órgão simples, uma vez que dentro dele não haverá outros órgãos. Por outro lado, nós temos os órgãos compostos. São aqueles que reúnem diversos outros órgãos menores em sua estrutura. Por exemplo, senhores, o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, dentro do Ministério da Justiça, nós temos lá a Polícia Federal, nós temos lá a Polícia Rodoviária Federal, nós temos lá a Defensoria Pública, nós temos o Serviço Penitenciário Federal, inúmeros órgãos dentro do Ministério da Justiça. Portanto, o Ministério da Justiça é um exemplo emblemático de órgão composto. Por fim, nós temos a classificação dos órgãos públicos quanto à situação funcional. E os órgãos públicos quanto à situação funcional, eles podem ser singulares quando compostos por um único agente decisor. Cuidado! Os órgãos singulares, eles podem contar com inúmeros agentes, mas só um deles decide. Por exemplo, a Presidência da República. No gabinete da Presidência da República vão trabalhar inúmeros servidores, mas só um deles decide, só o Presidente da República. Será, portanto, um órgão singular. Por outro lado, nós temos órgãos colegiados. São aqueles que atuam ou deliberam pela atuação conjunta de vários membros. Por exemplo, o Conselho Municipal de Educação. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde. Por exemplo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. São órgãos que só vão deliberar, só vão decidir a partir da participação dos seus membros no plural. Essa é a classificação dos órgãos públicos, portanto, senhores. Era isso, portanto, o que tinha que ser visto acerca dos órgãos públicos. Quer saber mais sobre direito administrativo e administração pública? Então, vem comigo que eu te explico.